Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área para o seu eGeoCraft. No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando em uma revisão especial visando a UERJ, com exercícios anteriores na temática cartografia. É a primeira de muitas revisões que nós vamos fazer sobre esse tema, tudo bem? Bom, aqui você vai estar trabalhando comigo os principais assuntos a partir das questões que foram cobradas nos últimos anos. Começando os trabalhos então, vamos nessa. Olha só. Os mapas constituem uma representação da realidade. Observe na imagem abaixo dois mapas presentes na reportagem intitulada Um Estudo sobre Impérios, publicada em 1940. 1940, esse período é interessante. Gente, eu costumo falar o seguinte, toda prova de vestibular, principalmente Enem ou UERJ, você tem que fazer o quê? Trabalhar o texto base. Essas provas costumam cobrar muito a interpretação, a capacidade do aluno de analisar os objetos que estão ali apresentados para resolver as situações postas. Então vamos lá. Primeiro passo sempre vai ser o quê? Analisar o texto base, analisar os instrumentos que estão postos ali para fazer a questão. Bom, primeiro você tem aqui um mapa com uma representação do território alemão com o seguinte questionamento. Alemanha, a nação invasora? Interrogação. Por que eu falei dessa forma? Porque tem a interrogação aqui, tá? Nação invasora? Pequenininho. Agora aqui, Reino Unido. 25%, se a visão não está me atrapalhando aqui, não, é 25% do mundo, o Império Britânico. Aí eu tenho várias áreas que foram colonizadas pelo Reino Unido. Então, repara, eu divulguei uma reportagem onde eu coloco de um lado o território alemão pequenininho, questionando, refletindo, será que é a nação invasora? E do outro lado, e o Reino Unido, com 25% da superfície colonizada? Esse é o Império Britânico. E aí, o que eu estou querendo representar com isso? Um pequenininho, o outro grandão. Vamos lá. O uso da cartografia nessa reportagem evidencia uma interpretação acerca da Segunda Guerra Mundial. Naquele contexto, é possível reconhecer que essa representação cartográfica tinha como finalidade. Então, pegando o contexto de Segunda Guerra Mundial, primeira para a Segunda Guerra Mundial, eu tenho a produção dessa reportagem que usa essa representação aqui, que usa esse questionamento aqui que eu acabei de fazer com vocês. Nesse contexto, é possível reconhecer que o uso cartográfico aí tem como finalidade criticar o nacionalismo alemão, justificar o expansionismo alemão, enfraquecer o colonialismo britânico ou destacar o multiculturalismo britânico? Olha para cá. Vamos lá. Letra A. Eu estou criticando o nacionalismo alemão? Eu faço uma menção direta ao nacionalismo? Não. Na verdade, eu tenho o quê? Uma perspectiva aqui territorial que destaca um em detrimento do outro. Letra B. Eu posso usar isso aqui para justificar, eu uso essa representação cartográfica para justificar um possível expansionismo alemão? Acho que sim. Letra B. Na verdade, deixa eu voltar aqui, quando eu faço esse questionamento, será que a Alemanha é a nação invasora, tendo um território tão pequenininho? Enquanto eu mostro o Reino Unido grandão, o que eu estou querendo fazer? Questionar. Será que sou eu o invasor? Não, eu também tenho direito, nessa perspectiva da reportagem, de expansão, ok? Então eu uso essas representações para justificar um futuro expansionismo alemão. Pode ser letra C, enfraquecer o colonialismo britânico? Eu não estou enfraquecendo o colonialismo britânico. Em nenhum momento eu estou representando de uma maneira direta, criticando. Só estou retratando aqui, claro que com uma intenção, que eu tenho um colonialismo britânico muito influente nessa geopolítica. Olha como o Reino Unido é colonizador também. Por que ele tem 25% e eu não? Seria mais ou menos essa provocação. Destacar o multiculturalismo britânico? Em nenhum momento eu tenho uma representação cultural aí, mencionando grupos. Não, beleza? A gente costuma falar o seguinte, a cartografia ela é um instrumento de poder muitas vezes. Você vai projetar mapas, representar situações, representar áreas
a partir de perspectivas. Então, o autor, quando elabora um mapa, ele pode levar a sua ideologia ou pode usar esse mapa para representar as suas ideias. Tudo bem? Eu sempre lembro de um mapa que eu usava em umas aulas de 9º ano, quando eu falava de Rússia, que era uma visão estadunidense da Rússia, que eles colocavam lá os continentes e os países com termos, que, claro, era uma brincadeira bem questionável, mas com termos referentes a esses países. Ah, só derrotados, ah, só bêbados, ah, esses aqui são necessitados, aqui é tudo igual. Então, assim, eu tenho representações e essas representações elas carregam as ideias de quem as criou. É igual tirar uma foto muitas vezes. Eu gosto de uma determinada parte do meu corpo. Naturalmente, eu acabo percebendo que eu vou encontrar nas minhas redes sociais, caso eu goste de tirar foto, que não é o meu caso, fotos com ângulos parecidos. Por quê? Geralmente eu acabo tirando num ângulo que valoriza aquela parte do meu corpo. Vamos supor, eu tenho olhos verdes. Adoro meu olho é verde, muito bonito e tal. O que eu vou encontrar no meu Instagram muitas vezes? Fotos mais próximas para destacar o quê? O meu olho verde. A fotografia não representa um objeto, o mapa também. Então, muitas vezes você vai ver ao longo da história mapas que são usados como instrumento de poder, que constroem narrativas e que ajudam a construir narrativas. Um bom exemplo é aquela projeção clássica do mapa mundi, que faz você acreditar que o norte é em cima, o sul é embaixo, e que a Europa está no centro do planeta. É a projeção de Mercator, que a gente mais utiliza nas escolas brasileiras. E aí depois o professor, isso é quase um desabafo, o professor de ensino médio fundamental fica aqui, suando para tirar da cabeça do aluno que aquela é a representação certa. E detalhe, a UERJ cobra muito isso. Beleza? Então, a UERJ, como eu sempre falo, tem um perfil muito questionador. Ela faz você refletir muito ao longo da prova. Eu lembro de uma questão antiga que a gente vai fazer em algum momento, em que você tem um mapa da América do Sul numa perspectiva diferente do padrão, no qual eu vou inverter o norte e o sul, vou representar de uma outra forma, e eu perguntava se era uma questão discursiva. Esse mapa está correto? E tinha gente que falava assim, está sim, só está de cabeça para baixo. Errado. Não existe cabeça para baixo. Eu pego um globo terrestre, olha só. Eu posso representar ele assim, aqui está o continente africano, posso representar ele assim, com a América do Sul, e posso representar ele assim. Não existe certo e errado. Eu escolho a perspectiva. Lembra da bandeira da ONU? Eu escolho representar a ONU nessa perspectiva aqui, de projeção azimutal. Tudo bem? E aí, por que a bandeira da ONU é questionada? Porque eu valorizo os países do hemisfério norte em relação aos países do hemisfério sul. Beleza? Então, mais uma vez, essa questão 1 vai estar falando muito sobre a questão da cartografia como instrumento de poder. Questão 2. Então, número 1, letra B. Lembrando que o material eu vou estar disponibilizando aqui na descrição para você baixar gratuitamente, poder fazer com tranquilidade. Questão 2. Olha só, a questão 2 é o seguinte, eu tenho aqui, olha como tem relação de poder na parada. Aqui é os Estados Unidos, concorda comigo? Por que eu sei disso? Porque parece um mapa que eu desenho para os meus alunos. Muito diferente do padrão, mas sem brincadeira, Estados Unidos, América do Sul aqui no meu dedo, tá vendo? Brasilzão aqui. E o Canadá, professor, não estou nem vendo direito, América do Sul. É isso aí mesmo. Continente africano pequenininho, aqui África, um continente africano, Europa e a Ásia nem aparece direito. Qual o título? O mapa como arte. Então eu representei o mapa nessa perspectiva. Tudo bem? Beleza. Vamos para o texto. Olha só. O século XX foi, talvez, o mais violento da história mundial, o século das transformações. Hobsbawm fala isso. A humanidade está em constante guerra consigo mesma e é perfeitamente capaz da destruição total. Esse é o material bruto para a minha arte, diz o artista mexicano Henrique Chagoya, em um mapa no mundo ladeado por figuras de esperança e de desespero e coberto por imagens militares e religiosas, assim como estereótipos culturais. Chagoya ironiza os Estados Unidos, enquanto superpotência e país defensor da autodeterminação democrática mundo afora. Na obra do artista, identifica-se o uso de um recurso de representação do espaço,
similar à seguinte técnica. Então não é um cartógrafo, é um artista que representa e questiona diversos aspectos no século XX de um mundo que tem como referência quem? Os Estados Unidos. Essa representação se assemelha a que tipo de representação? A projeção cartográfica, ao sensoriamento remoto, a anamorfose geográfica ou o levantamento planimétrico. Essa imagem aqui, ela lembra que tipo de representação? Curvas de nível, infográfico, projeções cartográficas, cilíndrica, cônica, azimutal. Ela lembra o quê? Uma anamorfose. Igor, o que é uma anamorfose? É uma técnica de representação na qual você busca distorcer alguns elementos em detrimento de outros, ignorando áreas, formas, para chamar a atenção para algum fenômeno, algum objeto. Nesse caso, olha só, como ele quer destacar os Estados Unidos numa perspectiva crítica, ele distorce a superfície terrestre. Tudo bem? Isso lembra muito a anamorfose. Por que não letra A, projeções cartográficas? Porque as projeções cartográficas são aquelas projeções calculadas e bem elaboradas, no qual você tem ali um instrumento técnico para representar a superfície. Então você tem projeção equidistante, projeção equivalente, aí você vai trabalhar com projeção cônica, cilíndrica, mas tudo muito estabelecido, tudo muito elaborado, com paralelos, meridianos. Nada disso você vê aqui, está tudo distorcido. Sensoriamento remoto, uma representação a partir de ondas eletromagnéticas. Eu tenho aqui imagem de satélite, alguma representação mais tecnológica? Não. Tudo bem? Levantamento planimétrico, eu tenho aqui um levantamento, uma análise planimétrica para fazer essa representação? Também não. Essa imagem, essa obra lembra muito uma anamorfose. Beleza? Tranquilo? Questão 3. Olha só. Distribuição da população mundial em 2000, no ano 2000. É que aí a visão falha, às vezes está longe aqui o monitor. Peço desculpas. Vamos lá. Olha só. Pela latitude, e o que é latitude? É a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Não fica decorando deitado, em pé, não. Latitude é a distância de um ponto ao Equador. Como assim? Quanto mais perto eu estou do Equador, menor a latitude. O Equador é referencial. Então aqui, por exemplo, 60 graus de latitude, sul. Aqui, por exemplo, 40 graus, norte. Tudo bem? Em relação à longitude. E aí, o que eu faço? Eu vou analisar, olha só, de acordo com a latitude, onde eu tenho mais gente? Poxa, aqui nessa porção aqui, concorda comigo? Olha o número de pessoas aqui aumentando. Está muito maior aqui, ó, na minha mão. Na área de baixa latitude, no hemisfério norte, tá vendo? E de acordo com a longitude, ó, longitude é a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich. Repara, eu tenho muita gente aqui, mas novamente, muita gente, ó, aqui na área de 60 leste. Então, vou pegar aqui e aqui vou perceber o seguinte, que a maior parte da população mundial encontra onde? Na Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Tudo bem? E claro também, na Ásia Oriental. E aí vale lembrar, qual é o país mais populoso do mundo atualmente, de acordo com a ONU? A Índia. Já houve a ultrapassagem. Tudo bem? Vamos nessa. O enunciado diz o seguinte, de acordo com os mapas, as áreas do mundo com as maiores populações absolutas em 2000 são... Poxa, ficou muito tranquilo. Vamos observar então. Sul e oeste da Europa. Vamos lá, vamos voltar. Sul e oeste da Europa, essa região aqui. Ela é a mais populosa? Não. Ela não está nem entre as mais populosas. Tudo bem? Vamos ver a próxima. Sudeste e leste da Ásia. Opa, eu acho que eu já dei a resposta. Ó. Sudeste e leste da Ásia. Essa região aqui do meu dedo. Ó. É essa aí, hein? Vamos lá. Centro e norte da América. Igor, mas o centro e norte da América está bem cheio, tá? Mas olha aqui de acordo com a longitude. Não. Então eu tenho que cruzar latitude e longitude. Gabarito letra B. Sudeste e leste da Ásia. Tranquilo? Beleza? Essa aí é aquela questão que você consegue fazer rapidamente. Porque onde eu tenho muita gente no mundo, pô, você pensa Índia, China,
Bangladesh, poxa, países asiáticos. Ah, com certeza tem que ter na Ásia. O que eu faço? Confirmo olhando para a imagem. Beleza? Questão número 4. Sobre a forma da Terra. E agora eu tenho que chegar um pouquinho mais perto. Ó. Nesses últimos tempos, tem se difundido na internet uma concepção sobre a forma da Terra. A Terra plana. Na verdade, essa concepção está associada com outras ideias em conflitos com o conhecimento científico atual. Afirma-se, por exemplo, que a gravidade inexiste, a Lua é autoiluminada, o Sol e os demais astros se encontram e não mais de alguns milhares de quilômetros de nós. O Sol e a Lua descrevem milhares de quilômetros. O Sol e a Lua descrevem órbitas paralelas à superfície da Terra. As viagens espaciais são impossíveis. Negam-se assim a ida do homem à Lua e a existência de satélites artificiais, ao mesmo tempo que se afirmam o geocentrismo antropocêntrico e o criacionismo fixista dos 6.000 anos, segundo o qual tudo teria sido criado como é hoje há cerca de 6.000 anos. Então, uma questão que traz um texto que apresenta aí uma corrente, uma galera que vem com a proposta de discutir, de revisar, de desconsiderar uma série de conhecimentos científicos prévios, estabelecidos, estudados, confirmados. De acordo com essa concepção sobre a forma da Terra, que ele fala lá no início que a Terra é plana, dentre as viagens empreendidas pelos exploradores do período das grandes navegações, a que faz alusão a Stephen Hawking, seria impossível a realização do seguinte percurso. Então, se eu falo que a Terra é plana, qual imagem aqui derruba essa ideia? Vamos lá. A de Cristóvão Colombo, da Europa para a América. B, de Vasco da Gama, que está aqui, ó, passando de Europa, África até as Índias e o retorno. A de Américo Vespúcio, aqui, ó, Europa, América, América do Sul, né? Europa. Ou a Fernando Magalhães, que você pega a Europa, passa pela América, vai para a Ásia, chega na África e volta. Qual dos trajetos me ajuda a provar que a Terra não é plana? Letra D. Se eu consigo fazer todo esse trajeto saindo aqui do continente americano e aparecendo aqui nessa perspectiva na Ásia, eu estou provando o seguinte, que a Terra não é plana. Eu estou mostrando que existe uma continuidade aqui, ó. Passei daqui, saí aqui. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? É como se fosse pegar o globo terrestre, ó, que é uma representação mais próxima do que seria a Terra. Ó, eu saio do continente europeu, venho para cá, e como a Terra não é plana, eu vou chegar onde? Novamente na Europa. Então, letra D, Fernando Magalhães. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Deixa eu ver aqui, ó. Próxima questão aqui, dá uma travadinha na parada. Pronto. Vamos lá. É impossível representar, sem distorções, uma superfície esférica em um plano. A área e a forma são atribuídas espaciais frequentemente, alterados nos mapeamentos conforme a projeção cartográfica utilizada. Beleza? Na imagem, verifica-se a representação de uma mesma área circular ao longo dos paralelos e meridianos, como a que ocorre na projeção cartográfica denominada. Então aqui eu tenho que lembrar das projeções. O que eu vou observar? Primeiro, ó, os polos estão meio que achatados, está vendo pelos círculos aqui? Agora, o que chama atenção? O hemisfério sul. Olha só, a América do Sul, a África, muito destacada, muito maior do que, por exemplo, naquela perspectiva tradicional que eu mostrei para vocês, da projeção de Mercator. Não botei aqui não? Não. Que é eurocêntrica, que coloca muitas vezes a Groenlândia gigante. Então, repara, nessa projeção aqui, eu estou valorizando a América do Sul e a África. Estou compactando os polos e estou reduzindo a área da Europa e da América do Norte. Não é que eu estou diminuindo de tamanho na realidade, não. A representação, ela valoriza o hemisfério sul. Essa representação eu chamo de projeção de Peters,
Projeção de Mercator, projeção de Robinson ou projeção de Mowat? A projeção chamada de terceiro mundista, que valoriza o hemisfério sul, que valoriza, por exemplo, Brasil e África, é a projeção de Peters. Beleza? Mercator é aquela o quê? Mais trabalhada, eurocêntrica, que a gente aprende ao longo aí da nossa vida nas escolas, ok? A Robinson é aquela que promove o quê? Um arredondamento nos polos para tentar manter uma proporção mais fidedigna da área. Agora, essa aqui que valoriza o hemisfério sul, projeção de Peters. Beleza, galera? Tranquilo? Dúvidas? Espero que eu tenha ajudado. Desejo a você uma excelente prova. Qualquer dúvida, se quiser saber um pouco mais sobre um desses assuntos, coloca aqui na descrição. Se não for pedir muito, deixa um like aí, compartilha com a galera. Valeu? Grande abraço. Tchau, tchau.